Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Você sabe o que é uma pessoa estoica? Já ouviu alguém alguma vez falar isso? Fulano é um cara muito estoico. Pois é. Sabe o que significa ser uma pessoa estoica? Uma pessoa estoica é uma pessoa austera, uma pessoa equilibrada. A gente pode dizer uma pessoa metódica. Aquele tipo de pessoa fria, tranquila, aquele tipo de pessoa que não se abala, né? A palavra estoico vem do grego estoico, né? E esse adjetivo estoico, evidentemente, vem de estoicismo. E é sobre estoicismo que eu quero falar com vocês. Você sabe o que foi o estoicismo? O estoicismo foi uma escola filosófica que existiu na Grécia Antiga, né, na época da chamada filosofia helenística. O estoicismo ele foi fundado, né, essa corrente filosófica ela foi fundada por Zenão, um filósofo chamado Zenão de Cício. Ele nasceu numa cidade chamada Cício, né, no Chipre, tá? Na Grécia, só que na Grécia na época do domínio macedônico, né? Exatamente o período em que se produziu a chamada filosofia helenística, sobre a qual a gente já tem falado aqui em outros vídeos relacionados com filosofia. A gente sempre disse que a filosofia helenística ela teve como marco principal a preocupação com as questões existenciais, né? Foi um momento aí em que as polis gregas elas perderam lá sua autonomia política em função do domínio macedônico, né? E elas passaram a focar muito nas questões privadas. Costuma-se dizer que a filosofia helenística deixou um pouco de lado o público, né, as questões políticas, e se voltou mais para as questões privadas. E assim, um dos temas preferidos dos filósofos helenísticos foi a felicidade, né? Foi um tema abordado por vários filósofos helenísticos. Um dos que se comenta muito quando o assunto é a felicidade é Epicuro. Tá? Então, assim, Zenão, o criador do estoicismo, ele fez uma espécie de contraponto, né? Ele se opôs digamos, fórmula, né, epicurista de se chegar à felicidade. Epicuro falava muito na busca do prazer, né, como o caminho para a gente se tornar feliz. Mas, evidentemente, não é aquela busca desenfreada do prazer, né? Ele não falava na busca descontrolada do prazer, ele falava na busca equilibrada, né? Mas associava basicamente a felicidade à busca do prazer, né? De uma forma equilibrada, tá? De uma forma serena. Ele valorizava, inclusive, muito mais os prazeres espirituais, porque são mais duradouros, né? Não são tão efêmeros como os prazeres materiais. E Zenão, o criador do estoicismo, qual era a ideia, a fórmula de Zenão para a gente conseguir chegar à felicidade, para levar uma vida feliz? A gente pode dizer que no lugar do prazer, Zenão propunha o dever. Tá? Em vez de prazer, dever. Mas como assim o dever? O dever de compreender e aceitar a realidade como ela é. Tá? Zenão colocava assim que a realidade ela é um todo racional, né? Ela é racional. Tá? Quando eu falo na realidade, eu falo essa realidade composta por seres e coisas. Né? Tudo isso é perfeitamente racional e faz parte de um conjunto que a gente individualmente não pode mudar. Tá? Em outras palavras, a nossa realidade ela é feita tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. E o que Zenão propunha às pessoas? Que elas se preparassem para enfrentar os momentos difíceis desse todo chamado realidade. Tá? Então o que ele propunha era o dever de compreensão dessa realidade para a pessoa poder aceitar, né, com mais naturalidade os reveses da vida, as adversidades. Quem conseguisse, né,
encarar esses revés, essas dificuldades, os momentos difíceis da vida com serenidade, de forma estoica, seria seguramente uma pessoa feliz. Porque, segundo ele, essa realidade ela não pode ser mudada, né? Só quem poderia mudar essa realidade, esse conjunto, né, formado pelos seres e pelas coisas, seria um ser supremo, né? Deus. Né? Evidentemente, eu não estou falando aqui, nem ele falava, né, naquele Deus, digamos, cristão. Afinal de contas, ele viveu no século IV antes de Cristo. Mas a ideia de Deus como uma força, um poder supremo, era, né, basicamente a ideia que os cristãos viriam a adotar posteriormente. Então, o que Zenão dizia, né, só o ser supremo que regula, né, que criou, né, que tem controle sobre essa realidade é que pode mudar alguma coisa. Nós, né, nós indivíduos, somos apenas uma peça, né, minúscula, né, dentro dessa realidade, ok? Então, o que ele propunha? A gente não pode mudar, né, as coisas, a gente não pode mudar esse todo racional. Então, cabe a nós, né, agir de forma serena, de forma estoica, de forma equilibrada diante desses reveses. Essa era a fórmula proposta por Zenão, né, para a pessoa poder levar uma vida feliz. Né? Ele não era nenhuma proposta covarde, né? Não era para você, né, se acovardar, né, diante das dificuldades, mas enfrentá-las com serenidade. Tá? Ele propunha o quê? Uma austeridade, né? Pode-se dizer uma austeridade física e moral, né, do ponto de vista ético. Ser austero é o quê? Ser sereno, é ser equilibrado, né, diante dessas dificuldades que a gente, como peça, né, dessa máquina né, dessa máquina que constitui a realidade, a gente não pode realmente transformar. Tá? Então essa ideia dele teve muita repercussão. Né? Pode-se dizer aí que o estoicismo foi a corrente filosófica mais influente daquele período. Né? No conjunto assim das filosofias, das chamadas filosofias helenísticas, Zenão de Cício, com o estoicismo, foi um dos filósofos assim mais influentes. Né? Tanto é que a palavra estoico ela existe até os dias de hoje, justamente para designar essas pessoas que têm essa serenidade, né, essa austeridade e a tranquilidade para poder, né, encarar, enfrentar as coisas que a gente, infelizmente, não tem como, né, mudar, a gente não tem como alterar. Né? É uma questão de ter uma atitude sábia. E era isso aí que, basicamente, Zenão propunha, né, com a sua filosofia, que ficou conhecida como estoicismo. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima.